E foi quando que Zumbi foi ali decapitado, morto, 20 de novembro de 1695. Por isso que o Dia da Consciência Negra é datado dia 20/11, em referência a toda a história, toda a luta, todo o trabalho, toda a ideia de resistência de Zumbi dos Palmares. Pessoal, uma observação aqui, tá? Eu falei isso no começo do vídeo e sempre quando eu converso com algum aluno, ele fala assim: ó, professora, você falou que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, mas não foi não, não foi não. Tem alguns livros que contam que foi a Mauritânia. Pessoal, vamos falar aqui de proporção, entende? De proporção. Quantos escravos haviam em Mauritânia e quantos escravos haviam no Brasil? Quanto que se foi produzido de trabalho escravo no Brasil e quanto que se foi produzido em Mauritânia? Olha o tamanho de Mauritânia, olha a economia de Mauritânia. Então, olha na ideia de proporção, tá? Das grandes potências, o Brasil foi o último, isso é fato. E isso fica também como exemplo, né? As grandes nações, os grandes países, eles têm muito a fazer também pelo exemplo, de mostrar ali o que ele concorda, o que ele não concorda, qual que é a cultura, qual que não é a ideologia dele, você entende aqui? Então é nesse ponto que eu quero falar, tá? De grandes potências, de grande volume, de grande proporção, foi o Brasil o último a assinar a abolição da escravatura. Bom, voltando ao raciocínio aqui. Já te falei a historinha de Zumbi dos Palmares, a sua importância aí para o movimento de resistência negra no Brasil. Agora, como que a gente pode utilizar isso na redação? Pessoal, minoria social, ideia de representatividade, ideia de opressão, ideia de uma classe social que ela fica marginalizada da sociedade, separada. Marginalizado, não digo de marginal, de crime não, tá? Eu digo de ficar às margens, de ficar à beira. Ó, você não faz parte aqui da elite da sociedade. Você produz, sim, você produz, porque o quanto que foi produzido com mão de obra escrava, como eu já citei aqui no vídeo, né? Imagine só, você produz, mas a sua importância política para mim não importa não, tá? Quem manda aqui, quem administra sou eu. Você trabalha. Você é o braço, eu sou a cabeça. É mais ou menos isso que a gente, quando olha aqui para a história do Brasil, a gente tem que captar de ideia. A gente tem que refletir, analisar e colocar isso contextualizado em vários outros fatores, porque 300 anos de história de escravatura, você vai ter consequências estruturais na sociedade, principalmente minoria social, educação. Vamos entender que esses escravos aí não sabiam ler e escrever, vamos entender que esses escravos, eles não eram proprietários de terra, eles moravam na terra dos seus senhores. Vamos entender que esses escravos, eles eram objetos, né? Eles eram mercadorias, eles podiam ser comprados, vendidos, comercializados. Afinal de contas, foi chamado tráfico negreiro, um tráfico humano, né? Vamos entender também que nesse período aqui, a gente teve bastante trato desumano com eles, né? A ideia de segurança, de o máximo zelar pela vida, a captura desses escravos. Então, muito você pode pegar aqueles 6 temas que eu sempre comento e no mínimo você consegue tratar de uns 3 aí: segurança, educação e minoria social. Fez sentido para você?